Imagine um lugar onde o céu nunca dorme, onde noite após noite relâmpagos rasgam as nuvens por até 10 horas seguidas, sem pausa, sem aviso, sem fim. Durante séculos, marinheiros chamaram esse lugar de farol do fim do mundo. Hoje, a ciência tenta explicar o fenômeno, mas nem tudo faz sentido, porque aqui na Venezuela existe uma tempestade que acontece até 280 noites por ano, sempre no mesmo ponto do planeta. Esse lugar é conhecido como o Círculo de Raios de Catatumbo. E a pergunta é simples: por que o céu entra em guerra exatamente aqui? Bem-vindo ao Destino Proibido. Hoje vamos viajar para o epicentro da tempestade eterna, um lugar onde a natureza desafia tudo o que sabemos sobre o clima. Prepare-se, porque o céu está prestes a se iluminar. O fenômeno acontece na foz do rio Catatumbo, onde ele deságua no Lago de Maracaibo, no oeste da Venezuela. É uma região remota, cercada por pântanos e espremida pela imponente Cordilheira dos Andes. O acesso é difícil e a presença humana quase nula. Durante o dia, o lugar parece calmo, até pacífico. Uma vasta extensão de água e vegetação. Mas quando a noite cai, o céu se transforma. Primeiro, um clarão solitário no horizonte, silencioso, distante. Depois, outro, e mais outro. Em poucos minutos, dezenas, centenas de relâmpagos começam a dançar entre as nuvens, numa exibição de luz que parece não ter fim. O mais impressionante é que, à distância, não se ouve trovão. Apenas luz. Uma luz que pulsa, que rasga a escuridão. Uma luz infinita. Em noites de pico, os números são absurdos. São registrados até 40 relâmpagos por minuto. Isso significa mais de 20.000 descargas elétricas em uma única noite. E essas tempestades podem durar até 10 horas seguidas, sem parar. Isso faz de Catatumbo o local com a maior concentração de raios do planeta Terra. A intensidade é tanta que durante séculos os relâmpagos serviram como um farol natural, guiando navios que navegavam no Mar do Caribe, a centenas de quilômetros de distância. Mas o mais estranho, o que realmente intriga os cientistas é isto: o fenômeno acontece sempre no mesmo lugar. Quase nunca se desloca. E se repete, noite após noite, há centenas de anos. Tempestades normais não se comportam assim. Elas se formam, se movem e se dissipam. Mas Catatumbo é diferente. É uma tempestade com endereço fixo. A ciência, claro, tem algumas teorias para tentar explicar esse mistério. A primeira é a teoria do encontro dos ventos. A ideia é que ventos quentes e úmidos que vêm do Caribe colidem diretamente com os ventos frios que descem das montanhas dos Andes. Essa colisão violenta de massas de ar, somada ao ar quente e estagnado que sobe dos pântanos, criaria as condições perfeitas para a formação de tempestades constantes e localizadas. É uma tempestade presa numa espécie de sanduíche atmosférico. A segunda teoria foca no calor e na umidade extrema. O Lago de Maracaibo, por ser uma enorme massa de água em uma região tropical, absorve uma quantidade imensa de calor solar durante o dia. À noite, ele libera esse calor e umidade na atmosfera, funcionando como um motor, um combustível inesgotável que alimenta as nuvens de tempestade, as cumulonimbus, que podem atingir mais de 12 quilômetros de altura. E existe uma terceira teoria, um pouco mais controversa, que envolve gases do subsolo. Alguns cientistas acreditam que o metano, liberado em grandes quantidades pelos pântanos e depósitos de petróleo sob o lago, sobe para a atmosfera. Esse gás facilitaria a ionização do ar, basicamente tornando o caminho mais fácil para as descargas elétricas acontecerem. O metano funcionaria como um catalisador, intensificando a formação de raios. Mas aqui está o problema. Nenhuma dessas teorias, sozinha ou combinada, explica tudo. Existem muitas outras regiões no planeta com montanhas, lagos quentes e pântanos de metano.
Por que nenhuma delas produz algo parecido com Catatumbo? Por que só aqui? O que torna este ponto do planeta tão especial e tão violento? O mistério permanece. E se você pensa que Catatumbo é um ponto turístico exótico, pense de novo. A região é extremamente difícil de acessar. Não existem estradas fáceis, hotéis de luxo ou guias turísticos em cada esquina. Além disso, a área tem um histórico de conflitos e a infraestrutura é precária. Doenças tropicais como malária e dengue são uma preocupação constante. Mas o maior perigo vem do próprio céu. A frequência de raios torna a navegação no lago extremamente perigosa. As pequenas comunidades de pescadores que vivem em palafitas, casas construídas sobre a água, vivem sob um risco constante. Eles aprenderam a conviver com a tempestade, mas o medo nunca desaparece. Estruturas metálicas são evitadas sempre que possível. E todos sabem que, quando a noite cai, o melhor a fazer é ficar em um lugar seguro. Durante anos, o governo venezuelano desencorajou visitas à região. Não por causa de algum segredo místico, mas por uma questão de sobrevivência. Muito antes da ciência moderna, os povos indígenas que habitavam a região, como os Yucpa e os Wari, já olhavam para o céu de Catatumbo com uma mistura de medo e reverência. Para eles, isso não era meteorologia, era mitologia. As lendas contam que os raios eram as lanças de espíritos guerreiros em uma batalha eterna. Outras histórias dizem que o céu estava punindo a terra por alguma ofensa antiga, ou talvez protegendo algo valioso escondido nas profundezas do lago. Para muitos moradores que ainda vivem ali, a tempestade não é apenas um fenômeno natural. É um aviso, uma manifestação de forças que não podemos compreender. Algumas histórias mais místicas sugerem que o local é um portal espiritual, um ponto de convergência de energias onde forças invisíveis se manifestam através do céu. Para eles, a ciência tenta explicar o como, mas a verdadeira questão é o porquê. E então, em 2010, algo assustador aconteceu. Algo que abalou tanto cientistas quanto moradores locais. O círculo de raios de Catatumbo simplesmente desapareceu. De janeiro a março daquele ano, o céu ficou silencioso. Nenhuma tempestade, nenhum relâmpago. A noite era apenas escuridão. O farol do mundo havia se apagado. Cientistas ficaram alarmados, especulando que uma seca severa, causada pelo fenômeno El Niño, poderia ter interrompido o ciclo. Os moradores, no entanto, ficaram apavorados. Para eles, o silêncio era mais assustador que a tempestade. Era como se o espírito do lugar tivesse morrido. Mas então, tão misteriosamente quanto parou, a tempestade voltou. Em abril de 2010, os primeiros relâmpagos reapareceram, tímidos no início, mas logo ganhando a força de sempre. O céu voltou a entrar em guerra. Não houve uma explicação clara e definitiva para a pausa. Foi como se o céu tivesse apenas tirado umas férias. Esse evento só adicionou mais uma camada de mistério a um lugar que já desafia a lógica. Até hoje, Catatumbo continua sendo um dos maiores enigmas meteorológicos do planeta. Um fenômeno único que não se replica em nenhum outro lugar. Um lembrete poderoso de que, por mais que a gente avance, a natureza não segue regras humanas. É um lugar onde a tempestade nunca acaba de verdade, onde o céu domina a terra e o homem é apenas um observador perplexo. Enquanto tentamos controlar o clima, com tecnologias para fazer chover ou dissipar nuvens, Catatumbo está lá, noite após noite, mostrando que ainda existem forças muito maiores do que nós. Um céu que entra em fúria no mesmo ponto do planeta quase todos os dias do ano. A grande questão que fica é, se você tivesse a coragem, visitaria um lugar onde o céu nunca se cala, onde a noite é mais iluminada que o dia e o som do silêncio é o som de uma tempestade se aproximando? Se você gostou de conhecer este mistério da natureza, deixe o seu like e inscreva-se no canal Destino Proibido.
Ative o sininho para não perder nossas próximas viagens, porque ainda existem muitos lugares no mundo onde o homem não manda. E nós vamos te levar até eles. Obrigado por assistir e até a próxima.